Quero convidar a todos a abrirmos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas para irmos para a nossa quarta mensagem. Carta de Paulo aos Gálatas. Irmos para a nossa quarta mensagem, entrando agora no capítulo número 2. Gálatas, capítulo 2, onde vamos ver hoje a continuação do tema geral da carta de Gálatas aos Gálatas, que é: no verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé. Este, digamos assim, seria o resumo da mensagem de Paulo aos Gálatas em toda a carta, em todos os seus 6 capítulos. No verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé. Aqueles que vêm acompanhando, irmãos, esta série desde o início, sabem que Paulo está tratando de um problema nesta igreja, ou melhor dizendo, nestas igrejas desta região da Galácia, um problema onde homens se infiltraram, trazendo uma mensagem que não batia com aquilo que eles haviam recebido de Paulo, não batia com a mensagem do verdadeiro evangelho, e estavam corrompendo a fé daqueles irmãos e ameaçando perigosamente o entendimento do verdadeiro evangelho para aquelas igrejas. Paulo, então, meus irmãos, está entrando no capítulo 2, numa continuação autobiográfica, falando da sua vida e assim usando daquilo que aconteceu com ele para ilustrar a necessidade de proteção do verdadeiro evangelho em contraste com aqueles que o estavam atacando. Vamos ler então, irmãos, a uma só voz, do versículo 1 até o versículo 10 de Gálatas capítulo 2. Creio que já deu tempo de você abrir. Vamos ler juntos, bem forte. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Hoje, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar, no texto que nós acabamos de ler, a seguinte grande ideia: a fidelidade à mensagem do evangelho protege o nosso ministério. A fidelidade à mensagem do evangelho protege o nosso ministério. Eu reconheço que há pessoas que nos visitam hoje, há também irmãos novos convertidos, então tem alguns dos termos que nós lemos aqui que são um tanto incomuns no nosso dia a dia. Então vamos fazer um pequeno glossário, um pequeno vocabulário para que você entenda quais são esses termos. O que é um gentio? Gentio é todo aquele que não é judeu. Em outras palavras, todos nós aqui presentes. Até onde eu sei, não tem ninguém de descendência judia aqui. Se tiver, excetuando você. Então, quem não é judeu, todos os outros bilhões de habitantes do planeta são gentios. O texto fala também de circuncisos e incircuncisos. O que é a circuncisão? Já explicamos em uma mensagem anterior que a circuncisão era um sinal que era feito no bebê judeu
ao 8º dia, em que era feito nele aquilo que nós chamamos hoje, modernamente, da operação de fimose, onde é removida a pele da ponta do membro, o prepúcio dos meninos. Então, os circuncidados eram aqueles que haviam passado por isso, e os incircuncisos é aqueles que não haviam passado. Ou seja, judeus e gentios. Acho que é isso, né? O resto dá para a gente entender bastante. Portanto, irmãos, o que é a discussão que está acontecendo aqui? Pessoas haviam, meus irmãos, depois que Paulo havia passado pela Galácia e plantado aquelas igrejas, haviam visitado aquelas igrejas, ido uma por uma e ensinado o seguinte: Cristo é o Salvador, mas não é suficiente. Além de crer em Cristo, além da fé em Cristo, é indispensável que você seja circuncidado e siga a lei mosaica. É indispensável que você seja circuncidado e siga a lei dos judeus, além de crer em Cristo. Em outras palavras, o que eles pregavam é que a fé cristã nada mais tinha sido do que, de certa forma, uma reforma na fé judaica. Isso não é verdade. A fé cristã é bem diferente da fé judaica. A fé cristã é bem diferente daquilo que o judaísmo ensinava. E assim, aquilo que eles estavam trazendo não batia com o evangelho que eles haviam recebido. Portanto, hoje, nós vamos aprender que a fidelidade à mensagem do evangelho que Paulo demonstrava protege o nosso ministério. E essa é uma lição para nós também no 21º século. Depois da defesa do seu apostolado no capítulo anterior e defesa da mensagem que ele pregava, através dos relatos da sua própria vida, autobiográficos, Paulo agora ainda continuou usando esses relatos agora com o objetivo de demonstrar como que o seu ministério e principalmente a mensagem do evangelho que ele pregava foram aceitos por aqueles que eram a referência para as igrejas, em especial os irmãos da igreja em Jerusalém. E assim, aqueles que já estavam servindo a Deus até muito antes da conversão de Paulo, confirmaram aquilo que ele estava dizendo, que a mensagem que ele pregava era verdadeira e não a que os judaizantes haviam trazido para a Galácia. Seu objetivo também é mostrar como que a fidelidade à pura pregação do verdadeiro evangelho serve para combater os opositores e aproximar aqueles que prezam pela mesma fidelidade. Assim, meus irmãos, quando alguém zela pela verdadeira mensagem do evangelho, um dos resultados óbvios, um dos resultados esperados disso é que as pessoas que prezam pela mesma mensagem vão se identificar, vão confirmar aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo trazido para as pessoas. Nosso texto vai começar, e a primeira divisão que nós vamos ver hoje está no versículo 1 e no versículo 2. E ensina-nos o seguinte: a fidelidade à mensagem do evangelho nos protege da avaliação de outros. A fidelidade à mensagem do evangelho nos protege da avaliação de outros. Versículo 1, Paulo retrata que 14 anos, muito tempo depois de que ele havia já começado a sua pregação, é que ele subiu a Jerusalém. E relata que dessa vez ele levou consigo a Barnabé, mas também a Tito. Existe muito debate, meus irmãos, e já surgiu muito debate ao redor de qual é essa viagem, qual é a identificação dessa viagem de Paulo a Jerusalém com Barnabé, um crente, um cristão judeu, e com Tito, um cristão gentio. O livro de Atos menciona 5 visitas de Paulo feitas a Jerusalém após a sua conversão. A primeira visita é depois que ele saiu de Damasco, Atos capítulo 9, e também é relatada no capítulo 1 de Gálatas. Segunda visita, por ocasião de uma fome que estava por quase todo o Império Romano, Atos capítulo 11. Terceira visita, por ocasião do Concílio de Jerusalém, uma reunião para debater a fé cristã, algo que se repetiu ao longo da história depois, mas o primeiro foi o Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. Quarta visita, a visita no final da segunda jornada missionária, Atos capítulo 18. E finalmente, a quinta visita foi aquela que resultou na prisão de Paulo em Atos capítulo 21. A primeira prisão de Paulo, não a que iria lhe custar a vida.
Os estudiosos, irmãos, apesar de divididos sobre se Gálatas capítulo 2, versículo 1 se refere a uma visita ou outra, principalmente acham que talvez seja ou a visita da fome, onde Paulo foi levar uma oferta para os irmãos de Jerusalém e de toda a Judéia, okay, junto com Barnabé, ou se é a visita do concílio de Jerusalém. Porém, no contexto em que ele está listando os contatos com as autoridades humanas, por que seria que Paulo iria omitir a sua segunda viagem a Jerusalém? Com certeza, a referência do concílio seria algo que ele teria usado, porque no próprio concílio de Jerusalém, decisões foram tomadas que ele poderia usar como seu argumento da carta. E Paulo não fala nada. Portanto, a visita que nós estamos vendo Paulo relatar aqui é a visita quando ele foi levar a oferta para ajudar os cristãos que estavam passando fome em Jerusalém e em toda a Judéia. De Antioquia, eles levantaram esse dinheiro e Paulo e Barnabé foram os encarregados. No versículo 2, a revelação mencionada por Paulo, ele diz: fui para lá por causa de uma revelação. É um destaque que ele dá, meus irmãos, para deixar claro que ele não foi a Jerusalém porque ele foi convocado a dar explicações. Ele não foi a Jerusalém porque os apóstolos mais antigos chamaram para dar uma bronca, para dar um pito nele. Ele está ali porque certamente Deus havia falado para que ele fosse lá por causa da fome que aconteceria. Essa revelação nós encontramos em Atos capítulo 11, uma profecia de um homem chamado Ágabo, que veio com o profeta de Jerusalém até Antioquia e disse que uma grande fome iria acontecer, o que levou aquela igreja a reagir imediatamente. Não é a aplicação principal do nosso texto, irmãos, mas não deixa de ser uma ótima aplicação, que quando a igreja percebeu que irmãos em Cristo estavam passando necessidade, não se omitiram, mas agiram rapidamente para poder ajudar aqueles irmãos. Mas o que faz, meus irmãos, Paulo mencionar isso? Mencionar essa viagem para deixar claro que ele não foi a Jerusalém porque ele foi convocado para dar explicações. Ele foi lá para que a sua mensagem pudesse ser também avaliada de livre e espontânea vontade por aqueles que estavam na fé antes dele. Apóstolos que já serviam a Cristo há anos antes dele e que tinham andado com o Senhor. Porém, é interessante que Paulo ainda assim os procura em uma tremenda demonstração de respeito e honra àqueles que haviam andado com o Senhor enquanto ele ainda estava na ignorância da fé judaica. Ele não precisava disso. A sua própria obra e aquilo que Deus estava fazendo através do seu ministério já autenticava o trabalho de Paulo. As igrejas que ele estava plantando, a sua igreja de origem em Antioquia. Em Atos capítulo 13, meus irmãos, eles são recomendados por aquela igreja porque eles sabem, a igreja sabe quem é Paulo. Ou seja, mesmo em Atos capítulo 11, Paulo já era reconhecido pela igreja como alguém sério, como alguém comprometido com o ministério. Isso nos mostra, meus irmãos, a humildade de saber que quando a nossa pregação, quando o nosso ensino, quando o nosso ministério está em obediência à palavra de Deus, a análise e a avaliação dos outros não é algo ruim, muito pelo contrário. É que nos beneficia, porque eles vão olhar para aquilo que eu e você estamos pregando, se estiverem em fidelidade à palavra, e vão dizer, isso aí está certo. Quem vai se opor, meus irmãos, à verdadeira pregação do Evangelho é aquele que não está pregando o Evangelho. Quem vai se opor ao verdadeiro ensino da sã doutrina é aquele que não a conhece ou não está sendo ensinado segundo a sã doutrina. E com certeza, Paulo sabia que diante de Pedro, João e Tiago, ele de maneira nenhuma corria esse risco. Paulo, inclusive, usa a influência desses líderes para proteger os resultados da mensagem do Evangelho que ele vem pregando. Ele fala em particular com estes líderes para que o posicionamento deles seja mais uma confirmação para os judaizantes que andavam por todo lugar questionando a pregação de Paulo e que agora haviam chegado até a Galácia. Diante disso, meus irmãos, eu quero questionar-nos o seguinte: em lugar de nós buscarmos agradar as pessoas, nós devemos buscar tempo agradando a Deus. Por quê? Quando agradamos a Deus, aqueles que realmente interessam, aqueles que realmente estão buscando a palavra de Deus, se identificarão com aquilo que está sendo feito. Quantas vezes, meus irmãos, igrejas mudam o seu culto, mudam a sua mensagem, mudam a sua pregação para não ofender, para não constranger as pessoas.
No mundo do politicamente incorreto de hoje, ou melhor dizendo, no mundo politicamente correto, as terminologias estão sendo modificadas. Igrejas inteiras, você pode ficar lá durante um ano inteiro e você não vai ouvir a palavra pecado. O único pecado é falar a palavra pecado. O único pecado é falar das coisas que as pessoas estão fazendo de errado. Em algumas outras, alguns pecados já foram colocados lá de fora do discurso, porque agora se falar sobre isso melindra, ofende. Quando nós queremos agradar a Deus, meus irmãos, com absoluta certeza vamos desagradar algumas pessoas. E Paulo já nos mostra um exemplo de que ele não estava sequer ligando para isso, porque a fidelidade à mensagem do Evangelho, essa doutrina, pode não acabar com os opositores, mas vai agradar a Deus e vai acabar com os ataques, porque o argumento deles se perde. Mas se os ataques continuarem, meus irmãos, que os ataques sejam feitos pela verdade que eu e você estamos pregando. Quando eu tentei explicar para uma determinada pessoa sobre a graça de Deus, e sobre como essa graça, quando salva você, assegura, sem nenhuma discussão, a sua e a minha salvação, a pessoa me chamou de libertino. Porque ela disse que eu estava ensinando que o crente pode fazer o que ele quiser. E como era um debate por escrito, eu pedi para ele poder copiar e colar qual é a parte que eu tinha dito que o crente pode fazer o que ele quiser. E aí você sabemos que a palavra de Deus não nos autoriza. A graça de Deus não é uma carta branca para o pecado. Muito pelo contrário. Quem de verdade está debaixo da graça de Deus tem repulsa ao pecado, começando do seu. Ele não fica catando pecado na vida dos outros, não. A sua repulsa começa consigo mesmo. A semelhança de Paulo em Romanos capítulo 7. Paulo vivia em conflito por causa das lutas com o pecado que ele mesmo experimentava. Paulo tinha dificuldade de compreender algumas situações na vida dele que ele não conseguia fazer aquilo que ele gostaria de fazer para agradar a Deus, porque o pecado muitas vezes o impedia. Quando nós pregamos, irmãos, esses tipos de verdade, o mundo de hoje, e infelizmente muitos cristãos, não aceitarão aquilo que está sendo pregado. Ideologia de gênero, LGBT, promiscuidade, corrupção. Quando alguém se levanta, meus irmãos, vou usar aqui a palavra com uma licença poética, com uma palavra profética, no sentido de uma palavra que está apontando aquilo que contradiz a palavra de Deus, de maneira nenhuma. Essa pessoa será aplaudida e recebida. Mas ainda assim, quando nós, meus irmãos, estamos agindo com fidelidade à palavra de Deus, nós vamos ser protegidos da avaliação dos outros que tentam trazer sobre nós algum tipo de peso. E aí Paulo continua, meus irmãos, no versículos 3 até o versículo 5, continuando seu argumento, ele ensina em segundo lugar o seguinte: a fidelidade à mensagem do Evangelho deve resistir aos opositores. Perceba, meus irmãos, que apesar dele ter buscado os mais antigos em Jerusalém, de maneira nenhuma Paulo está numa posição passiva. Ele está agindo, ele está trabalhando, ele está fazendo aquilo que ele precisa e agora ele vai atacar aqueles que antes o estavam atacando. Ele vai resistir à oposição daqueles que estão se filtrando. Antes de nós entrarmos no texto, por que isso é importante, irmãos? Se você não cuidar do cupim, ele vai levar a sua casa toda. Se você não tratar a ferrugem, o seu portão um dia cai. Se você não cuidar daquela erosão, o buraco vai continuar. Não é uma atitude passiva que acaba com aquilo que está acontecendo, mas é você tratar realmente do problema. Perceba, meus irmãos, que não é, em absoluto, uma atitude agressiva, mas uma atitude proativa, de ver aquilo que está acontecendo de errado e não se calar diante do erro. No versículo 3, ele menciona, meus irmãos, que diante daqueles homens que ele esteve, mais adiante ele vai mencionar que eram Pedro, João e Tiago. Esse Tiago é o meio-irmão do Senhor.
Ele se refere que nem mesmo Tito, um cristão gentil, que com certeza Paulo apresentou a esses homens, não foi pedido que ele se circuncidasse. Não foi pedido que ele obedecesse a algum rito judaico. Pedrão, Joãozinho, Tiago, tá aqui, ó. Tito, meu filho na fé. Cabra bom, ó. Vou mandar lá para Creta. Eles não perguntaram, mas ele é circuncidado? Ele está obedecendo a lei mosaica? Ele está obedecendo a lei judaica? Ele já se aparelhou daquilo que nós cremos? Não. E Paulo está usando isso para dizer, como que vocês na Galácia estão ensinando uma coisa que lá em Jerusalém, de maneira nenhuma eles ensinaram. Que nem sequer aqueles que andaram com o Senhor ensinaram. E Paulo assim está se opondo àqueles que estão maculando a mensagem do Evangelho no meio da Galácia. Pode ter sido, meus irmãos, algo providenciado por Deus, em Paulo ter levado Tito consigo, porque Deus sabia que ia ter utilidade. Ou talvez Paulo tenha levado de propósito, nós não sabemos, mas a ida de Tito junto com Paulo e com Barnabé até Jerusalém foi providencial, porque ele era gentil e assim aquilo pôde ficar comprovado. A presença dele iria, portanto, expor que as ofensivas dos judaizantes eram falsas. E se por acaso os apóstolos de Jerusalém tivessem pedido que ele se circuncidasse, isso iria comprovar de que a mensagem de Paulo é que era falsa. E nós sabemos que, na verdade, Paulo saiu dali com mais uma confirmação de que a mensagem que ele estava pregando era a verdadeira. No versículo 3, Paulo destaca que não houve nenhuma pressão por parte dos líderes para que Tito fosse circuncidado. Mas no verso 4, ficou claro que os judaizantes foram expostos porque eles pressionaram para que Tito fosse circuncidado. Versículo 4 diz, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Paulo usa, meus irmãos, de certa forma, a autoridade daqueles apóstolos para desmascarar aqueles que estavam pressionando a respeito de Tito e agora estavam infiltrados no meio deles. É interessante, meus irmãos, que Paulo não tem meias palavras. Hoje em dia, o camarada pode estar ensinando as coisas mais absurdas por aí. Se você diz que ele está fora da fé, ou se você diz que ele mesmo é um herege, aí vem o pessoal do não julgueis. Dá uma olhadinha no versículo 4, como é que Paulo trata os judaizantes. Qual é o título que ele dá a eles? Falsos irmãos. Deixa eu trocar. Falsos cristãos. Que nunca tinham de verdade conhecido o Evangelho, mas tinham adotado uma parte do Evangelho e tentado misturar com a sua fé judaica. Perceba, meus irmãos, que Paulo não diz que eles eram irmãos queridos, que estão mal informados. Não, eles são falsos convertidos que estão mal intencionados, que estão no nosso meio. Irmãos, eu não estou de maneira nenhuma dizendo que nós temos a capacidade de olhar para alguém e saber se alguém é salvo ou não. Mas Paulo está avaliando, e nem Paulo tinha essa capacidade, através dos frutos que eles estavam dando. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos tolerantes por demais com o erro? Alguns dias atrás, uma pessoa estava num debate, eu vi na internet, acalorado, defendendo que uma determinada seita pseudo-cristã não era seita, mas era uma igreja cristã. Negam a salvação pela graça. É a famosa regra ou fórmula, a graça de Deus mais alguma coisa. E a pessoa não aceitava que eles não eram de maneira nenhuma uma igreja cristã. Ser cristão está tão bagunçado nos nossos dias que alguns anos atrás eu conversava com uma jovem, num ambiente de trabalho que eu estava, e papo vai, papo vem, entramos em religião e tal. Eu perguntei a ela, você é cristã? Ela falou, sou. Ah, que bom. Você congrega, você participa em qual grupo? Ah, sou espírita. Falei, tem alguma coisa errada que não está certa nessa história. Eu, com muito carinho, irmãos, conversei com ela, mostrando que cristão
pecador, miserável, continua sendo a mesma coisa, mas o cristão segue os ensinos, meio óbvio, né? De Cristo. E para não começar por coisa fácil, eu comecei logo pela reencarnação. Jesus nunca ensinou reencarnação. Muito pelo contrário, a reencarnação é a antítese da obra de redenção. É o contrário. A obra da redenção diz: você não pode fazer nada, a cruz, Cristo na cruz fez tudo por você. A reencarnação diz: você consegue, mas não conseguiu dessa vez? Na próxima vez, melhor sorte. Ou da próxima, ou da próxima, ou da próxima, ou da próxima. E você fica até o resto da mensagem pensando que eu estou dizendo na próxima, porque a chance nunca acaba. Não tem isso na Bíblia. Aos homens está destinado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. E eu mostrei os textos e mostrei a lógica bíblica do pecado, redenção, justificação, em termos simples. Essa é a sua opinião. Mundo pós-moderno. Mas eu ainda me considero uma cristã. Que muito triste, meus irmãos, porque hoje em dia muitos cristãos aceitam todo tipo de discurso que existe. O ecumenismo continua avançando com uma tolerância que infelizmente não nos levará a lugar nenhum e que não era compartilhada pelo apóstolo Paulo. O evangelho é algo sério demais para sermos politicamente corretos todo o tempo. Se alguém nega a eficácia apenas do evangelho, apenas de Cristo, segundo Paulo, nem irmão realmente é. Sério. No versículo 5, o texto diz que Paulo não se submeteu a esses judaizantes nem por um instante. Por quê, meus irmãos? Para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. O custo que nós pagamos, irmãos, quando relativizamos o evangelho, a sã doutrina, são as vidas que se perdem. Um falso evangelho nunca levará alguém até Deus. E é esse o preço que nós pagamos quando relativizamos o evangelho. Paulo respondeu a eles: não se submeter. Respondeu: não aceitar. Isso refere não aceitar as imposições legalistas que eles tinham, a começar a respeito da circuncisão. Pastor, mas deixa eu entender. É um pedacinho de pele desse tamanho. Qual a importância disso? Satisfaz esses irmãos. Querido, a questão não é anatômica. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Se você já leu o Antigo Testamento, você se lembra que um povo que não era hebreu, o primeiro nome que o povo de Deus recebe são os hebreus, né? Um povo que não era hebreu, ele queria casar com a filha de Jacó, lembra disso? Diná, não é verdade? Queria casar com ela. Qual a condição que eles colocam? Tudo bem, mas para casar com a minha filha, a aldeia, o povo de vocês todinho vai ter que ser circuncidado. E eles aceitam. Sei lá quantos homens, provavelmente dezenas, talvez centenas, são de uma vez só circuncidados. Ora, se hoje em dia com anestesia esse trem não deve doer pouco, você imagina há 3.000 anos atrás, sem anestesia e sem facas muito bem amoladas. Então diz o texto que ao terceiro dia, quando a dor estava intensa e os homens estavam praticamente todos prostrados, os filhos de Jacó entraram e mataram todos, porque eles haviam, para usar o termo dos antigos, deflorado a sua irmã. Você percebe, meus irmãos, o judeu não leva isso por qualquer coisa. A circuncisão é o símbolo da aliança judaica. Não existe um verdadeiro judeu que não seja circuncidado. Você pode ter um judeu ateu, pode ter um judeu agnóstico, um judeu que abandonou o judaísmo, os pais abandonaram, aí ok. Mas o verdadeiro judeu, o piedoso, o que é religioso, ele é circuncidado, seus filhos, homens, claro, serão circuncidados. Então o que nós estamos tratando aqui, meus irmãos, não é 2, 3 centímetros de pele. Nós estamos tratando, meus irmãos, de uma cerimônia que por trás eles diziam: Cristo não é suficiente, precisa fazer mais alguma coisa. Ah, pastor, então está tudo bem, porque ninguém prega a circuncisão hoje, prega-se outras coisas, meus irmãos. Alguns meses atrás eu abandonei um debate com batistas.
que defendem que se você não for batizado, você não é salvo. É Cristo e mais alguma coisa. Não tem batista nada nessa história, pelo menos não nesse comportamento. Mas o meu ponto aqui, meus irmãos, é que se você acrescenta qualquer coisa à graça de Deus, ela deixa de ser graça. Ela deixa de ser favor imerecido e passa a ser alguma coisa que você tem conquistado pelo seu próprio mérito, pela sua própria capacidade. E não é assim, em absoluto, que a palavra de Deus nos ensina. Amados, firmeza na defesa do Evangelho é fundamental. Firmeza. Não grosseria, não rudeza, mas ainda assim, firmeza. Quando defendemos o Evangelho, não há espaço para recuarmos 1 milímetro. Não há nem mesmo um passo para trás para darmos 2 para frente. Não há negociação, não há comprometimento com aquilo que nós pregamos do Evangelho. Ele precisa ser absoluto nas nossas vidas. Infelizmente, meus irmãos, provavelmente daqui a 50 anos, se Cristo não voltar, nós estaremos vendo maiores absurdos do que estamos vendo hoje. Hoje nós já temos a igreja inclusiva, que aceita homossexuais vivendo a vida como quiser. Hoje nós já temos igrejas onde, como eu falei, a mensagem está cada vez mais aguada, diluída, adulterada. Você vai em igrejas hoje em dia e sai de lá sem ter ouvido uma grama do Evangelho. Não ter ouvido nada a não ser uma palavra, uma palestra de autoajuda. Quem já não teve desprazer de ir numa igreja dessa? Eu já tive. Fui numa igreja uma vez com a minha esposa, assistimos o culto, aí fomos embora, cheguei lá fora e falei assim, essas são 2 horas da minha vida que eu nunca mais vou recuperar, e perdi completamente. Este é o momento, meus irmãos, em que a palavra de Deus, o centro do culto cristão, é colocada para que a nossa vida seja comparada com ela como um espelho que revela as nossas rugas, que revela as nossas falhas, que revela os nossos problemas, para que diante do nosso Deus, eu, não o meu do lado, eu possa dizer, Senhor, eu não tenho agido assim, eu não estou fazendo desse jeito, tal qual você faz no seu dia a dia, no seu devocional. Mas esse é o momento, meus irmãos, que Deus está falando com o seu povo, está falando com a sua igreja. Quando uma igreja, meus irmãos, faz isso, mesmo que não literalmente, a Bíblia está lá abertona, mas ela está só aberta, mas na prática faz isso, e substitui a mensagem por qualquer outra coisa, eu temo que na prática nem igreja realmente ela está sendo mais. Há elementos na palavra de Deus que identificam a igreja cristã que são inegociáveis. Mas por que, meus irmãos, cada vez mais vem pessoas visitar a igreja, aí assim, não gostei muito da sua igreja, mas estou procurando uma coisa mais animada. Aí o pessoal, põe um joguinho de luz aqui, põe uma fumacinha saindo aqui. Eu não estou inventando. Vamos fazer um louvor com todo mundo no escuro. O show substituindo o culto. O profano substituindo o sagrado. A igreja vai entrar numa sucessão pastoral, por exemplo. Aí chega o camaradinho ali, todo humilde com seu currículo. Eu sou bacharel em teologia, fiz uma especialização em pregação expositiva. Eu também tenho curso de aconselhamento bíblico. Só? Não tem um cursinho de coaching, não? Não fez uma psicologia? Não tem um preparo melhor aí, não? Eu queria, irmãos, estar exagerando, estar brincando, mas não estou. Na minha ordenação ao ministério, 17 de setembro de 1996. Perdão, 97. Os já era nascido. Os irmãos me cumprimentando na porta. Aquelas palavras de sempre. Agora não é mais irmão Joverci, é pastor Joverci. Obrigado, irmão, obrigado. Aí vem um camarada. Deus abençoe, viu, jovem? No ministério. Agora precisa fazer uma psicologia para poder ficar mais completo. Amarrado. Quando, meus irmãos, que a milenar palavra de Deus precisa ser adicionado qualquer coisa do conhecimento humano?
Psicologia, filosofia e sociologia foram os 3 cursos que já me ajudaram, indicando. A ajuda dessa aqui precisa de inimigos. Eu não estou de maneira nenhuma aqui, irmãos, desprezando os profissionais e os acadêmicos. Eu estou falando sobre ministério cristão, aonde, segundo o próprio Pedro, ele já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Está aqui, ó. Bíblia 9, inclusive, acabei de comprar. Mas o conteúdo é velho. Tem quase 2.000 anos que terminou e nada mais. Não tem 2.0, não tem atualização. Serve para nós e servirá aos bisnetos da Ana Júlia. Serviu para o meu bisavô quando aceitou a Cristo no interior do Rio de Janeiro. Serve para mim e servirá aos nossos bisnetos, até da criança mais jovem que está aqui. O salmista no Salmo 19 diz: a tua palavra permanece no céu para todo sempre. Não é até a semana que vem, não é até a próxima novidade. Para todo o sempre. A fidelidade à mensagem do Evangelho deve resistir aos opositores infiltrados. Nosso texto vai terminar, irmãos, do 6 ao 10, nos ensinando a terceira lição desta noite. A fidelidade à mensagem do Evangelho nos aproxima daqueles que lutam por ela. Versículo 6, Paulo continua: quanto aos que pareciam influentes, e parece, meus irmãos, que o tom de Paulo é um pouco malcriado. Mas não se trata de nada disso. Na verdade, Paulo está demonstrando que os líderes de Jerusalém, que eram considerados importantes, principalmente pelos judaizantes, em nada alteraram o que Paulo vinha pregando por mais de 14 anos. Paulo está usando, irmãos, expressões aqui para destacar que tudo o que eles valorizam, ou melhor dizendo, todos os que eles valorizam, de tão importantes assim, em nada interferiram ou mudaram aquilo que ele estava pregando. A fidelidade à mensagem do Evangelho vai nos aproximar daqueles que lutam por ela, por esta mensagem, porque não importa o quanto as pessoas os achem importantes. O que realmente importa é a dedicação àquilo que está sendo pregado. Ou seja, aqueles que poderiam censurar Paulo e ser um apoio aos opositores da pregação e do ministério de Paulo, muito pelo contrário, ficaram do lado do apóstolo. Melhor dizendo, ficaram do lado do verdadeiro evangelho, não do lado de Paulo, mas daquilo que Paulo pregava. No verso 6, Paulo ainda dá uma lição de passagem a eles. Deus não julga pela aparência, é o que Paulo disse. Eles corriam o risco, meus irmãos, de cair na mesma idolatria de personalidades que já ocorriam antes entre os seguidores dos fariseus, dos saduceus e dos mestres da lei. Os religiosos judaicos, seus seguidores admiravam suas roupas, seu poder, sua condição social, sua posição social. E agora, os judaizantes estavam valorizando demais os líderes de Jerusalém e desprezando a Paulo. No versículo 7, e é exatamente a pureza da mensagem de Paulo que eles reconhecem no versículo 7. E mais, compreenderam como Deus o havia chamado para alcançar os não-judeus, os gentios, enquanto Pedro fora chamado para pregar ao povo judeu. Não são dois evangelhos. Aquilo que Pedro pregava aos judeus era a mesma coisa que Paulo pregava aos gentios. O cerne da mensagem, irmãos, não muda. Talvez a diferença que tanto até Paulo, quando pregava para os judeus, e Pedro tinha, é que havia uma herança da história judaica. Eles podiam fazer como, por exemplo, Estevão fez. Recapitulou brevemente toda a história do povo judeu até chegar até Jesus. Mas quando você vai falar com um povo que não sabe em absoluto quem é Abraão, quem é Isaac, quem é Jacó, a estratégia vai ser outra. Mas a estratégia nunca pode alterar, macular, enfeitar a essência da mensagem, que é apontar para o pecado humano e para a cruz como a única solução para a nossa condenação. É essa mensagem que tanto Paulo quanto Pedro
preservavam e pregavam. No versículo 8, o texto diz: pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, judeus, também operou por meu intermédio para com os gentios. Aqui, meus irmãos, Paulo fala algo que certamente foi uma cutucada nos judaizantes e que deve, com certeza, tê-los irritado bastante. Paulo declara que não há em absoluto nenhuma diferença entre a obra de Deus entre judeus ou gentios. O evangelho é o mesmo, a salvação é a mesma. Isto é, em nada depende das obras da lei, não depende para o judeu, não depende para o gentio. A mensagem, meus irmãos, aos Gálatas, que não tinha a lei judaica, não era em absoluto diferente da mensagem que havia sido dada para os judeus. O judeu convertido hoje está livre da obediência à lei. Em São Paulo existe uma igreja cristã chamada Bet Sar Shalom, Casa do Príncipe da Paz. São irmãos em Cristo, todos de origem judaica. Você entra lá, você pode encontrar uma identificação tipicamente étnica, isso é comum em igrejas judaicas, alemães, polonesas, coreanas e assim por diante. Você vai identificar que você está no meio de judeus, mas você não vai ver judaísmo. Você vai ver cristianismo. Você vai perceber que eles estão pregando em hebraico, ou não vai perceber que você não está entendendo absolutamente nada, é mais provável a segunda opção. Você vai perceber que os cantos têm o ritmo judaico, aliás, cânticos belíssimos, mas o evangelho é o mesmo. Foi da mesma forma, irmãos, quando eu tive, por exemplo, entre chineses. Alguns irmãos chineses estavam reunidos e estavam lá, né? Xing, ling, long, ling, lang, sei lá. Eu não entendia nada, irmãos, mas glorificava a Deus com eles. A cultura fica. Aquilo que a cultura, meus irmãos, não afeta a fé cristã, ela não é alterada, em absoluto. Mas aquilo em que a cristã está contra a fé cristã, a própria palavra vai mudando o coração das pessoas, de qualquer povo, inclusive o brasileiro. Paulo, meus irmãos, mostrou a eles que o evangelho era o mesmo. Não necessitava de obras da lei, não necessitava de nenhum catalisador, de nada que contribuísse a mais. O evangelho é suficiente. A obra de evangelização independe da bondade ou de quão pacífica uma cultura ou pessoa é. O Deus que age na pior pessoa do mundo e o poder do Espírito que age nessa pior pessoa é o mesmo Deus e o mesmo poder que age na melhor pessoa do mundo. Não existe um evangelho que tem que ser adaptado porque aqui o pessoal é muito ruim. Ou um evangelho que aqui pode ser mais tranquilo, porque aqui o pessoal é mais legal. O evangelho é o mesmo, irmãos, e a maldade, o pecado do coração do homem são o mesmo. Chegando ao final do versículo 9, versículo 10, no versículo 9, Paulo faz agora a terceira afirmação de aparente desprezo para com os líderes de Jerusalém, mas que não é isso na verdade. Quais foram elas? Acompanhe comigo. No verso 2, Paulo chamou de aqueles que pareciam mais influentes. Eu estou fazendo o gesto aqui, irmãos, mas não é assim que Paulo está falando. Parece. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês acham isso. Então olha que aqueles que vocês acham mais influentes vão dizer sobre mim e sobre o que eu estou pregando. No versículo 6 ele disse, quanto aos que pareciam influentes, e agora no versículo 9 ele diz, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas. Tidos por quem, irmãos? Pelos judaizantes. Paulo está dizendo, olha, esses que vocês idolatram, estão do meu lado. Esses que vocês admiram, que são suas referências, estão confirmando o que eu estou pregando. O choro é livre. Porque vocês estão vendo agora que não tem sustentáculo para o que vocês estão pregando. Se vocês recorrerem à igreja de Jerusalém, de onde com certeza eles vieram, eles não vão concordar com você, não vão aceitar o que vocês estão fazendo. Não há nenhum desprezo por parte de Paulo aos demais apóstolos. Paulo está apenas usando a admiração dos judaizantes por esses líderes em Jerusalém contra os próprios judaizantes. Se eles são referências para vocês, as suas próprias referências concordam comigo e não com vocês. Seria uma forma de parafrasear o que está acontecendo aqui. Paulo coloca o último prego
no caixão da admiração dos judaizantes, ao declarar que a ele e a Barnabé foi estendida a mão direita, um sinal de respeito, de honra, de companheirismo, de cooperação, além do reconhecimento de que eles deveriam continuar fazendo exatamente a mesma coisa que já vinham pregando, a mesma coisa que estavam proclamando, que eles continuassem, é o que está no versículo 9. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos, ou seja, aos judeus. Qual foi o único acréscimo, irmãos, que eles receberam? Versículo 10. O único acréscimo não foi de maneira nenhuma referente à mensagem de Paulo, não teve nada, nenhuma correção, nenhum complemento, mas foi de algo completamente diferente: o auxílio aos irmãos necessitados. Algo que era exatamente o motivo pelo qual Paulo havia ido a Jerusalém, auxiliar os irmãos necessitados. Agora há pouco nós ouvimos sobre um vídeo. Assistimos um vídeo falando sobre a necessidade por causa da onda migratória que estamos enfrentando no nosso estado. Irmãos, há muita discussão no meio evangélico sobre isso. A discussão é tamanha que algumas igrejas têm mais aparência de ONG hoje do que de igreja de verdade. Eu não estou dizendo, irmãos, que não devemos ajudar as pessoas, muito pelo contrário. Caso contrário, esse vídeo nem passaria aqui. Concordo plenamente com a campanha. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, há uma ordem sobre como ajudar o necessitado. Preste atenção. A palavra de Deus começa o seguinte: a ajuda aos necessitados vai na seguinte ordem. Em primeiro lugar, os da nossa família. A palavra vai dizer que aquele que negligencia sua família tem negado a fé. Então você cresceu, se tornou independente, e seus pais estão passando necessidade, epa, uma coisa errada aí. Seus avós estão passando necessidade. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós temos que cuidar que nossa família não tenha necessitados, estejam supridos, especialmente em momentos de vulnerabilidade, como, por exemplo, a velhice. Aí, em segundo lugar, a palavra de Deus vai falar, irmãos, da nossa igreja local. Não pode haver necessitados numa igreja cristã. Não pode haver pessoas passando real necessidade. Irmãos, vamos reunir aqui porque o irmão está querendo comprar um Corolla e não está podendo. Não, não é isso. O irmão queria comprar o Corolla, o Altis, mas ele não consegue, porque ele só tem condição de comprar o GLI. Vamos unir, irmãos, para essa necessidade do irmão. Não, nós estamos falando de necessidade, irmãos. Às vezes a gente tem que ironizar, porque tem comida na nossa casa, está tudo certinho. E ainda assim, algumas vezes, alguns irmãos, não estou falando aqui, mas aconteceu já na história das igrejas, reclamam. Porque se sentem de alguma maneira desamparados. E muitas vezes com coisas que não são realmente necessidades. Mas em primeiro lugar vem a nossa igreja local. Terceiro lugar, é o que Paulo está fazendo aqui. Os demais irmãos de Cristo, os irmãos de outros lugares. É importante, irmãos, que nosso orçamento, se aquilo que eu tenho reservado para ajudar o próximo tem passado por esses escrutínios e chegou até o número 3, eu posso lhe dar inúmeros casos de irmãos ao redor do mundo que precisam da nossa ajuda. Aqui e acolá, meus irmãos, chega no meu computador pedidos de ajuda de irmãos. Interessante que geralmente não é por causa de comida nem bebida. Mas irmãos que perguntaram, você pode mandar Bíblias para a nossa cidade? A nossa igreja tem 2 Bíblias. Fome, mas não de comida. Fome da palavra de Deus. Mas às vezes de necessidade também. Alguns anos atrás passou um furacão nas Filipinas e um amigo meu perdeu a sua casa que tinha com a família. E na época, nós levantamos uma campanha e mandamos para ele aquilo que pudemos. Acho que multiplicado, porque lá o dólar valoriza muito, ajudou a colocar a cobertura, o telhado sobre a sua casa. Não era uma grande casa, mas agora pelo menos tem telhado. E finalmente, os de fora. Agora, meus irmãos, isso aqui de maneira nenhuma é uma regra imovível, mas é uma regra que pode ser observada.
E quando nós vemos o necessitado, meus irmãos, como dizia uma campanha quando eu era garoto, fome tem pressa. Não é semana que vem, não é mês que vem. A necessidade de ajudar aquele que está necessitado para ontem. Na nossa aula de EBD, que estamos tratando de princípios bíblicos de finanças, uma das coisas que nós falamos é olhar para o nosso orçamento, olhar para as nossas compras e questionar se existe ali um espaço para ajudar aquele que bate na minha porta. Mas se ninguém bate na minha porta, não se preocupe. Como nós vimos no vídeo, é só dar uma volta pela cidade. E com certeza nós vamos encontrar aqueles a quem nós podemos ajudar. Quais são algumas últimas lições, irmãos, desse terceiro ponto para encerrarmos a nossa mensagem? Primeira coisa, voltando ao que nós falamos mais à frente, o culto à personalidade. Não é a mesma coisa que gratidão às pessoas. Eu quero aqui, meus irmãos, fazer uma diferenciação importante. Todos nós somos, em parte, o conjunto da influência de homens e mulheres piedosos, crentes fiéis e sinceros, irmãos queridos que investiram em nossas vidas. Eu podia enumerar aqui dezenas, aos quais eu sou muito grato. Agora, existem dois extremos perigosos que muitos cristãos estão lidando e que têm causado tristeza e dano no nosso meio. Quais são esses extremos? Por um lado, idolatram as pessoas. Idolatram líderes, irmãos, ao ponto de não enxergarem seus erros e esquecerem que eles também precisam ser confrontados em seus pecados. É aquele que está blindado, é o tal do ungido do Senhor, quer seja pastor ou não. É verdade, irmãos, talvez que ele tenha contribuído muito com a sua vida, tenha lhe abençoado muito, mas se ele está em pecado ou em algum erro e você não é instrumento de Deus para confrontá-lo, você está deixando de abençoar o irmão. Mas tem um outro extremo. Por outro lado, rapidamente as pessoas esquecem daqueles que foram instrumentos de Deus. Nos primeiros anos de conversão, por exemplo, ou mesmo depois. Esquecem de traduzir sua gratidão em atos, em demonstrações práticas de apreço. Há 4 anos atrás, quando nós tivemos nossas últimas férias de família, eu fui, como é de praxe, visitar algumas pessoas. E quando nós chegamos na casa de um casal muito querido para nós corremos e eu abracei o esposo, a Leila abraçou a esposa, e nós começamos a chorar. E eu não conseguia traduzir em palavras o quanto eu sou grato pelos 4 anos em que eles caminharam conosco. O quanto investiram na nossa vida. E foi interessante, meus irmãos, porque quando nós estávamos no carro, não conversamos sobre nada ou não mencionamos nada. Não falamos, poxa, estou animado em encontrar fulano e beltrana. Mas quando nós chegamos, nós estacionamos na frente da casa deles, e a casa lá onde eu morava não tem cerca, não tem muro, não tem nada, só tem um gramado na frente. Quando eu estacionei na frente, eles saíram, porque eu já tinha mandado a mensagem, nós íamos passar lá. O filminho começou a passar na cabeça. Eu me pergunto, meus irmãos, onde eu estaria se Deus, pela manifestação do seu poder, começasse a remover da minha história, do meu histórico, da minha lembrança, essas pessoas. Eu sei onde eu não estaria. Agora é interessante, irmãos, que muitas dessas pessoas também me chatearam. Uma delas, por exemplo, a quem eu sou também profundamente grato. E que se hoje você fosse me perguntar alguma referência de mensagem, de artigo, de livro, eu falei, compra do fulano, que é muito bom. Mas, por exemplo, quando eu cheguei no seminário, depois já tinha saído e voltei, no nosso seminário nós não podemos usar barba. Ou pelo menos não podíamos, eu não sei se agora pode. A regra em si não é o caso, mas esta era a regra. E aí quando eu saí do seminário, eu ainda não estava formado, estava fazendo meu trabalho de conclusão, e eu voltei lá. Aí eu passei para essa pessoa. E quando eu ia dar o oi, ele, e essa barba aí? Rapaz, aquilo bateu mal. Aquilo foi lá no Xambari. Foi carne de primeira não, foi lá na carne de terceira, quarta.
Ele agiu errado. Podia ter falado de outra maneira. Podia ter me cumprimentado primeiro. Mas sabe, irmãos, quantas vezes as pessoas fazem isso na nossa história, a gente diz assim, eu era grato, mas agora, cadê a caneta aqui? Agora não. Acabou. O mais interessante é que nós fazemos muitas vezes as mesmas coisas com outros, mas não queremos ser riscados. Dois extremos muito ruins na igreja cristã. Somos pecadores. Somos pecadores que Deus tem usado para abençoar uns as vidas dos outros. E pensamos de vez em quando chegar para o irmão, irmão, muito obrigado pela sua vida. Naquele dia eu estava assim, você veio, deu uma palavra, nem sabia, mas Deus usou a sua vida para me abençoar. Segunda coisa, irmãos, rápido, não existe diferença do alcance do poder de Deus no Evangelho. A obra dele pode parecer às vezes mais difícil para mim. Pode ser difícil para você e para mim na nossa limitação, mas não para o nosso Deus. Mesmo entre os irmãos que trabalham em estudos indígenas, de vez em quando eles me relatam como que determinada cultura é mais difícil do que a outra. E realmente é, aos nossos olhos. Mas eu quero, irmãos, terminar aqui com o ponto de que o poder da mensagem do Evangelho para Deus faz com que converter o pior dos seres humanos, o mais endurecido, o mais incrédulo, seja tão simples como converter aquele que você supõe que seja amigo do Evangelho. Porque ele continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando Deus quer, Ele faz. Talvez, inclusive, você esteja aqui esta noite e você acha que, muito bom isso aqui. Gostei da igreja, cadeira acolchoada, o ar-condicionado, a mensagem até que é agradável, né? Meio comprida, mas tal. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Se você acha que de alguma forma a sua vida está fora do alcance da graça de Deus, eu tenho uma decepção para você. Ela não está. Não importa o quanto você resista. Não importa o quanto você tente tirar o assunto da sua cabeça. Deus está trabalhando ao seu redor o tempo todo. A diferença é se você será alcançado por essa graça ou não. E muito disso, meu irmão, meu querido amigo, é aquilo que você está agora pensando a respeito da mensagem e das mensagens que você ouviu durante esta noite. Porque a mensagem continua a mesma. Porque a fidelidade à mensagem do Evangelho é o que protege o ministério de cada um que está aqui presente, inclusive o ministério desta igreja, como protegia o ministério de Paulo. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por mais uma vez poder ouvir da tua palavra e poder perceber, ó Deus, como que às vezes achamos que a vida de um apóstolo era uma emoção, uma aventura, quase um glamour cristão. Mas na verdade, era de grandes lutas, de grandes tribulações, mas que ainda assim havia a estabilidade, a firmeza, a perseverança de quem estava fazendo a coisa certa, do jeito certo, assim como havia recebido do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos fazer e continuar fazendo a mesma coisa. E assim, que o Senhor seja glorificado através da mensagem, através da pregação, através do ministério, através das vidas que nós temos vivido para o Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.